Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Essa live aqui é notícia boa, né? É bom, tanta notícia ruim que a gente tem, né? Roubalheira para lá, roubalheira para cá. Quando a gente vê notícia boa, a gente tem que trazer para vocês também, né? Tem duas notícias boas para você. Qual que você quer primeiro, a boa ou a boa? É tudo boa, né? Vamos lá. Se inscreveu no canal, você curtindo, você compartilhando. Hoje quintou, né? 22. Olha só, hoje é 22, né? 22. Esse número você gosta, né? 22. Vamos falar do encontro de Tarcísio e Bolsonaro e vamos falar então do Nunes Marques no TSE. Chegou o momento. Chegou o momento de separar os meninos dos homens. Chegou o momento de saber, então, se o Nunes Marques, ele é, para que ele veio, né? Indicado de Bolsonaro. Que até então o Nunes Marques vive o sono profundo lá no Supremo Tribunal. O sono profundo. Ele e o Mendonça. Às vezes eles têm uma discussãozinha ali, né, entre eles ali, mas depois sentam um do lado do outro, né? E aquilo não dá muita coisa. Mas agora o homem vai ser chefe. E tem um ditado que diz o seguinte: dê poder ao homem, que aí você vai conhecê-lo, né? Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Né? Já ouviu essa frase aí? Tem certeza que já. E agora, com o poder na mão? Primeiro, nós vamos falar rapidinho aqui do encontro de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, né? Que se encontraram agora há pouco. Aqui, ó. Tá aí para vocês, ó. Em Brasília, Bolsonaro recebe visita do governador de São Paulo. Após o encontro, o ex-presidente afirmou que já vem sendo dito pelo aliado. Olha lá. Então, Bolsonaro repetiu aquilo que Tarcísio já vem falando, né? Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo e eu, candidato à presidência da República. Tá aí, ó. O próprio Bolsonaro disse isso, né? Meu amigo. E aí? E aí, o que, que você achou do comentário dele, hein? E eu sou candidato à presidência da República. Diz para mim aí se você gostou. Eu sei que sim, eu sei que sim. Vamos lá. Agora, então, nós vamos falar do Nunes Marques, tá bom? Nunes Marques, que definitivamente assume o TSE. É ali que você imprime a sua certidão, meu irmão. Para você vir candidato, você tem que imprimir algumas certidões. É. E aí você tem que imprimir uma certidãozinha também lá no TSE para ver se o negócio seu tá limpo lá, né? Se você consegue imprimir essa certidão. É isso aí, com a certidão na mão você consegue registrar a sua candidatura. Se você tiver algum probleminha, você não consegue, né? Não consegue. E aí, Bolsonaro hoje consegue emitir essa certidão? Sim, sim. Não tem condenação, né? Ele vai conseguir imprimir. Mas o Xandão está acelerando, né? Bolsonaro está recorrendo ainda das duas inegibilidades. Se ele está recorrendo, significa que ainda não tem um veredito final. Eu sei que muita gente pode dizer assim, mas ele está inelegível. Ele está recorrendo. Não foi batido o martelo ainda, final, que Fux vai resolver esse problema. Então, nós teremos Fux no STF e teremos Nunes Marques no TSE. Hã? Você queria que quem tivesse no TSE? Moraes? Se tivesse Moraes, esquece, irmão. Né? Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui que acabou de sair para nós aí. Ó, STF elege Nunes Marques para o novo mandato de 2 anos no TSE. Olha aí. Não poderia ser melhor, né? Olha lá. Nessa quarta-feira, dia 21, ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconduzir o ministro Cássio Nunes Marques para um novo mandato de 2 anos no TSE. Com a medida, ele deverá assumir o comando da corte em agosto de 2026.
após a saída da ministra Carmen Lúcia. Ele é atual vice-presidente, né? Ele completa 2 anos como membro da corte na próxima semana. Ele comandará, dá uma olhada depois do ponto aqui só, ó. Ó, depois do ponto ali, ó lá. Ele comandará as eleições, ó, as próximas eleições. Tá aqui, ó. Ó. Com 7 membros, o TSE ele é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ, né? E 2 membros da classe de juristas, advogados com notório saber jurídico. Né? Então tá aí. Então está aí a notícia pancada para vocês que o Nunes Marques, então, em agosto, ele vai assumir, justamente no mês de imprimir as certidões, né? E aí, vai permitir que Bolsonaro concorra às eleições? As eleições de outubro, ele que vai conduzir. Eita! Pessoal, não poderia ser melhor. Dos 11 que estão lá, quem que você queria que tivesse nessa posição? Me diz. Ou ele, ou André Mendonça. Não tem outro, cara. Né? Não tem outro. É ele. E aí a pressão em cima desse cara vai ser muito grande o ano que vem. Já começa agora, né? E por que que o STF, então, reconduziu ele para ser o presidente? Será que o Supremo falou assim, olha, vamos deixar o Nunes, porque o Nunes libera Bolsonaro, tá tudo em casa ali, porque o ministro Alexandre não vai liberar, o Zanin não vai, o Dino não vai. Então, vamos deixar ele libera o capitão para disputar as eleições? Pode ser, pode ser. E se ele liberar, qual o problema? Qual o problema se ele liberar o capitão a ser candidato? Não vejo problema nenhum, pelo contrário, ele vai se tornar um mito também, né? De liberar. Ai, Marcelo, ele não pode. O petista fala, ah, ele não pode. Aí eu pergunto assim, ah, é? Tá. Olha pro meu dedo aqui. Um ministro liberou Lula. O Zanin, Zanin nem era ainda ministro. Fachin. O Fachin, num dia de manhã, ele foi lá, eu vou liberar o Lula para ser candidato. Não foi isso que ele fez? Foi. Eu vou liberar ele. Foi lá e tua canetada. E liberou o Lula da cadeia, liberou ele para poder vir candidato, fizeram bem bolado ali, né? Fizeram bem bolado e começou ali, né, falar da Lava Jato, e começou aquela coisa toda, Vaza Jato. O que eu quero saber é o seguinte, se um ministro liberou Lula, que estava até preso, por que que o Bolsonaro não tem chance, que nem preso está, não tem nem condenado foi, né? Nenhuma instância, nem duas, nem a terceira. Por que que o Bolsonaro não pode vir? Aí o petista, quando o Lula estava preso na Polícia Federal, você sabe, se você perguntasse na rua assim, quem é seu candidato? Aí o petista, Lula. Mas o Lula está preso, inelegível. Não, é ele. É o Lula. Assim, né? É o Lula. Tá. Aí hoje nós temos o Bolsonaro, que tem a maioria dos votos, sim, hoje está na frente de todas as pesquisas, não somente ele, né? A Michelle ganha, o Eduardo ganha, o Tarcísio ganha de Lula, todos eles. Mas hoje nós temos o Bolsonaro solto e não está condenado ainda. Não foi condenado. E tudo pode ser anulado também, que a gente vê uma série de coisas aí anulada, né? No Lula, pessoal, foi encontrado um monte de dinheiro, um monte de trem. Os próprios amigos Palocci, todo mundo entregou e falou: não, é ele mesmo. É o Lula mesmo que é o chefão, papapá. Quem que falou que Bolsonaro era o chefão, era o líder aí? Nós não temos isso. Pelo contrário, vocês viram agora que até o general, o Freire, disse: eu não falei de prender ninguém. Bolsonaro não movimentou tropa.
que neste caso do Bolsonaro não é desvio de dinheiro, né? Era as tropas. O Lula era dinheiro. O Bolsonaro é acusado de movimentar as tropas, né? E o Freire Gomes falou para o A mais B o seguinte, falou, olha, não existe isso não, tá? Não existe isso. E o outro general falando que é verdade. Aí você vai acreditar mais em quem? O próprio cara que disse que não movimentou nada, ou o outro que nem da alçada dele é? Então, pessoal, foi tudo desmascarado, essa situação. Tudo desmascarado. O que estão fazendo é uma armação bem grande para poder condenar e tirá-lo da disputa, né? Da disputa. Essa que é a verdade. Isso aconteceu sim com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro. Estão fazendo a mesma coisa que o Sérgio Moro fez no passado, né? Eu sempre falo aqui. Eu falei, eu vou morrer falando. O Sérgio Moro, ele tinha a faca e o queijo na mão. Tudo estava ali, preparado para ele. Só que do meio do caminho para frente, Sérgio Moro começou a errar. Ele começou a atropelar algumas coisas. A mesma coisa que o ministro Alexandre está fazendo. Mesma coisa. O Alexandre um pouco mais, né? Mas aquelas conversas que esse hack, que foi condenado junto da Zambelli agora, que ele vazou, mostrou conversa do Moro mais o Delaiol. Mas, Marcelo, é crime. Tem gente que não sabe disso, mas é a realidade, tá? Vou falar juridicamente, sem lado partido. O juiz, pessoal, ele não pode trocar mensagens com o promotor. Ele não pode trocar esse tipo de mensagem com advogados. Ele não pode ter essa relação. Mas, Marcelo, o juiz não pode conversar com o promotor? Pode. Não sobre o processo. Eles não podem ter esse contato. Já pensou? Um juiz manda uma mensagem assim para o advogado: advogado, entra com a ação aí que eu vou, te dar uma causa ganha aqui. Né? Isso não pode, né? O juiz ele tem que ser imparcial e não parcial igual Moraes, né? E ali teve uma conversa do Moro que falou assim com o Delaiol: manda para cá que eu resolvo, uma coisa assim, né? Aquilo não pode. Então, aquilo ali que fez com que abrisse uma brecha para o Supremo liberar o Lula. Se não tivesse aquelas conversas, se não tivesse vazado, que até hoje ficou um mistério esse negócio, né? O Glink vazou, e ele só vazou isso aí. O 6 GB ele não tem mais, né? Não tem mais. Mas se não tivesse aquelas conversas, o Supremo poderia até arrumar uma outra situação. Mas essa teria ficado escondido, né? E não teria liberado o Lula. Então o Moro, ele prendeu o Lula, condenou o Lula, mas esse tipo de conversa que ele não deveria ter com o Delaiol, né? Eu não estou falando aqui, pessoal, que o Moro ali, ele cometeu aquele crime. Ele só não poderia conversar sobre o processo, só isso. Deu para entender? Ele não pode conversar. De maneira nenhuma. Não pode. Né? Senão dá ali aquela amizade, né? E não pode, tá? E aí que inocentou não, né? Vocês sabem muito bem o que o Supremo fez. Falou assim, isso aqui não pode. Então, se os dois fizeram isso, é uma brecha. É exatamente isso. E o Bolsonaro, pessoal? E o Bolsonaro agora para poder disputar? Que já investigaram a vida do homem, pessoal, de cabo a rabo, como se diz aí o ditado popular, né? E nada. Aí eles partem para coisa bobeira. É cartão de vacina, é abelha, ou sei lá o quê, não sei o quê, e vai, tudo, aí não dá em nada. Aí vai caindo tudo. Aí quando cai tudo, eles inventam outra coisa. E agora inventaram que o Bolsonaro queria dar um golpe. E o próprio general disse:
Não é verdade. Não é verdade. Eu não movimentei tropa nenhuma. Eu não dei voz de prisão a Bolsonaro. Só que o Moraes, ele não entende isso. Ele entende que queria dar um golpe, que não sei o quê, e papapá e papapá. É isso que nós estamos vivendo. Agora, a esperança nossa é o quê? Só tem uma. É. Está na mão de duas pessoas. Então, para Bolsonaro vir hoje candidato, hoje ele vem, né? Claro, se fosse hoje. Estou falando em 2026. Precisa de duas pessoas. Fux, que o processo está parado na mão dele, da inegibilidade, e no TSE, Nunes Marques. E olha, esses dois, eles, eles diferem um pouco dos demais. O Fux ali peitou o Xandão no caso da Débora. Hã? Peitou ou não peitou? Claro que peitou. Ele pediu vista e reduziu a pena dela. Foi vencido pelos outros quatro. Foi vencido, sim. Mas a opinião dele, ele não seguiu Moraes. Ele não seguiu. Tá? E a Michelle já falou dele. Já, sim, senhor. Falar em Débora, hein? Amanhã, dia 23, sexta-feira. A mãe da Débora, ela me procurou. A mãe dela, a mulher do batom. E ela quer falar. A mãe, porque a filha não pode, né? Não pode que o Xandão soltou a pobre da mulher, mas, como se diz, soltou, mas cortou a língua, né? E fechou a boca. Não pode falar, não pode aparecer. Mas a mãe dela vai estar aqui, ó, comigo. E eu vou perguntar. Vou. Então, amanhã. Qual horário, Marcelo? Acredito que vai ser 18 ou 20 horas. Aí, se você tiver inscrito aqui, né? Você se inscrevendo agora, você vai ter, sim, a mãe da Débora aqui. E o dia 29, o senador Jorge Seife, de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre o Senado Federal. Que está julgando ali, mexendo, né, ali na legislatura de 8 para 5, ia para 10, agora reduziram para 5. Os prefeitos, governadores e presidentes não mais poderão ser reeleitos a partir de 2030, né? Vai ser 5 anos. 5 anos, acabou. Não pode mais. Eita, vamos ver isso. Curta, pessoal, compartilha. Você que está ajudando o patriota da Argentina, que precisa comprar os remédios hoje. Hoje é o último comprimido, meu irmão. Então é hoje. E eu prometi a ele que hoje nós iríamos comprar. Então, meu irmão, vamos para cima. São R$ 3.200. Mas, Marcelo, isso tudo para comprar remédio? Não, são 16 comprimidos por dia. Ele precisa ir no neuro, as pernas estão dormentes, os braços, dor no peito, a situação dele não é fácil. Eu já mandei uma boa parte para comprar comida e aluguel e isso tudo. Então nós precisamos disso. E está faltando muito pouco para a gente chegar lá. Vamos ajudar? Aqui está a chave e aqui você manda o comprovante que eu mesmo vou te responder a partir de agora, tá bom? Então, faz o teste aí para você ver, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.